Bom dia, meu povo, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula gravada, tá bom? Que vai ser publicada lá no nosso canal. Então, aqui nós vamos hoje falar um pouco sobre os quatro principais reformadores, tá bom? Nós falamos um pouco sobre a reforma protestante, a parte histórica, né? Falamos um pouco sobre os precursores da reforma, deixando claro que a reforma protestante não aconteceu do dia para a noite, como alguns pensam, não foi uma revolta, né, de alguns iluminados, muito pelo contrário, mas todo um contexto mundial, sobretudo europeu, né, que já apontava para a necessidade de uma mudança de paradigma, uma mudança no que diz respeito à concepção científica, a mudança nas artes. Então, a gente falou um pouco sobre isso na aula ao vivo, na aula online da segunda-feira, tá bom? Nós temos aqui quatro figuras emblemáticas, né, e fundamentais, um pouco aqui da imagem deles, né, obviamente que isso é uma tentativa, um resgate histórico, né, daquilo que se tem, né, de informação a respeito dos reformadores. Então, a gente tem aqui um pouco da data, né, a gente tem aqui Martim Lutero, de 1483 a 1546, e assim sucessivamente. Temos também o local de nascimento desses irmãos, né, o nome da cidade, o nome do país. Então, a gente tem aqui, né, Suíça, Alemanha, França, Escócia. Temos também o local onde eles obtiveram a sua formação, no que diz respeito à sua formação geral, né, sua formação de conhecimento geral. Então, a gente também tem aqui, tá, o nome das cidades. Temos aqui quando eles ingressaram no sacerdócio, né, com exceção de João Calvino, que não foi um sacerdote católico, né, mas era um pensador católico, era alguém que, apesar da sua formação em direito, né, mas ele também tinha essa influência católica, que era a influência praticamente de todo o continente europeu. A gente tem aqui os escritos, né, mais importantes, depois vocês podem dar uma pesquisada, é interessante, e temos aqui os fatos notáveis. Eu não vou conseguir aqui destrinchar cada questão dessa, então eu foquei naquilo que é mais importante para a formação de vocês. Nosso curso, ele tem uma finalidade que é a formação de proclamadores, de pregadores. Então, o que é mais importante para quem vai pregar o evangelho hoje? Saber sobre a história da igreja e também se inspirar na vida de homens como Lutero, Zwinglio, Calvino e Knox, né? Lembrando que esse material aqui é do livro de Robert Walton, né? Walton que trabalha com quadros. É muito interessante a maneira como ele aborda a história da igreja através desses quadros sintéticos, né? Para a gente ter uma noção do todo. Isso me ajuda bastante. Então, se você não tem essa obra, é interessante você adquirir. Então, vamos falar um pouco sobre Lutero. Lutero nasceu 10 de novembro, né, de 1483, em Eisleben, na Alemanha. Seu pai se chamava João, sua mãe Margarida, era de origem humilde, né, família simples, e essa era a Alemanha, né, do século XV, século XVI, uma, uma, um país feudal, né, com uma série de problemas e dificuldades, e era desse jeito que a Alemanha se constituía à época. Seu pai, que queria que ele fosse advogado, mas em sua perseverança foi ordenado monge em 27 de fevereiro de 1507. Né? Então, Lutero, ele foi um monge agostiniano, né? Um monge agostiniano. Falei um pouco sobre a vida monástica, é claro que vocês vão ter que pesquisar mais, porque o curso é um curso básico, né? Lutero, ele tem uma influência fundamental daqueles irmãos da vida comum. O que é que esses irmãos faziam? Eles não eram monges ordenados pela Igreja Católica,
mas eles tentavam reproduzir uma vida monástica, vivendo em pequenas comunidades, tá? Famílias inteiras que viviam em pequenas comunidades, e ali eles reproduziam os estudos da Bíblia, as orações. Então, esses irmãos, apesar de ser católicos, porque não tinha ainda acontecido a reforma protestante, né? Mas esses irmãos da vida comum, eles não se sentiam pertencentes àquele tipo de catolicismo, né, que o clero, o alto clero católico defendia. Então, eles preferiam se isolar em pequenas comunidades, porém, mantendo as tradições e os costumes e uma vida cristã devocional. Em 1505, né, Lutero entra no mosteiro agostiniano. Isso é importante, depois você tem que dar uma lida para entender a ordem agostiniana, né, como a influência de Agostinho foi importante para a reforma protestante, tanto em Lutero, por exemplo, como também em Calvino, tá? Mas isso aí também é uma coisa que tem que estudar, tem que ler. Eu estou dando para vocês aqui os tópicos necessários, né? Em 1508, ele vai ter ali uma virada, né, na sua vida acadêmica, ele vai começar a ensinar na Universidade de Wittenberg, onde também ele vai exercer ali o seu sacerdócio, né, na Catedral de Wittenberg. Em 31 de outubro de 1517, ele vai afixar as 95 teses. Quando você lê as 95 teses, se você não leu ainda, está disponível aí na internet, né, de forma gratuita. Quando Lutero afixa as 95 teses, ele fez o que era comum. As portas, né, de grandes edificações, como uma catedral, ou então uma universidade, ou um palácio, a porta desses lugares era usado mesmo para isso, para a divulgação das coisas. Lembre-se que não havia nenhum tipo de recurso tecnológico para divulgar as atividades, os eventos, os congressos, as coisas, de modo geral. Então, Lutero, ele não fez aquilo como se fosse uma coisa diferente, né? Como se ele fosse mudar o mundo. Ele não, eu imagino que foi de forma despretensiosa, né? Ele não achava que talvez ia ganhar aquela repercussão toda. A maioria das 95 teses, elas tratam sobre as indulgências, né? Que era um escândalo. As indulgências, na época da Alemanha, de Lutero, era escandalosa, porque você tem pequenos feudos, cidades paupérrimas, né, muito pobres, e que tinham que mandar suas contribuições vultosas, né? As pessoas tinham que atender ao clamor do clero católico, uma vez que eles estavam ávidos, né, para a construção da Basílica de São Pedro, né? Então a gente tem ali toda essa estrutura que eles queriam manter, e isso é caro, né, para manter. E a custa de quê? De extrair o máximo, né, da população naquela época. Obviamente que isso trouxe problemas seríssimos, e 3 anos depois, quase, Lutero vai ser excomungado, né, pela Igreja Católica, ou seja, ele vai deixar de ser um católico, ele vai perder a comunhão com a Igreja, né. Em 1521, ele é convocado para a dieta de Worms, né, dieta que não tem nada a ver com alimentação, né, dieta que é um encontro, é um conclave, né, onde o clero iria sentenciá-lo, provavelmente, né. Porém, a gente sabe que Lutero conseguiu escapar, né, das garras ali daqueles que seriam seus algozes, né. De 1521 a 1534, ele traduziu a Bíblia para o alemão, e isso foi um grande marco, né, sem dúvida, tanto para a população da Alemanha, a contribuição que Lutero trouxe para a educação e sistematização do pensamento, né, foi de muita relevância. Muito bem. Aí,
qual foi a virada de chave, né, de Lutero? Alguns autores vão chamar isso da grande descoberta, em 1515, quando ele começou a estudar a carta de Paulo aos Romanos, foi onde ele descobriu que a justiça de Deus, frase que ele odiava, era, na verdade, um dom, né, um presente de Deus, e não a severidade. A justiça do justo não é a sua obra, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. A partir daí, né, com essa leitura de Romanos, lembre-se, né, dos Irmãos da Vida Comum, onde Lutero teve uma influência, e a leitura sistemática da Bíblia, ele como monge agostiniano, a leitura da Bíblia fazia parte, né, da sua vida devocional, tá? Por vezes a gente vê muito folclore aí, como se Lutero, né, tivesse descoberto uma Bíblia, ele levou escondido para o quartinho dele lá e ficava lendo, quando, na verdade, isso não se sustenta historicamente. Obviamente que havia uma dificuldade no acesso à escritura, mas no ambiente que Lutero vivia, isso não havia essa dificuldade. Esse acesso dificultoso era para o povo comum, né, que não fazia parte de nenhuma estrutura da igreja. A partir daí, as escrituras para ele tiveram um novo sentido, né, pois veio a descobrir que Deus não era mais severo, e sim amoroso. Lutero ele teve muito conflito com isso, né, ele tinha muito sofrimento interior por conta dessa visão, né, de que Deus era severo e que estava o tempo todo querendo cercear, querendo, né, punir, e isso era um conflito, né, interno na vida de Lutero. É interessante aqui, é muita coisa, tá, gente? Eu estou aqui realmente sintetizando e provocando vocês para querer estudar mais, né? O ideal é ler pelo menos um livro biográfico de cada um desses reformadores, né? Entre elas se destacam a tese, né? Ou seja, das 95 teses, a 80ª, né? Isso, segunda, a tese 82, que dizia que o Papa, né, que tinha o poder de tirar almas do purgatório, deveria fazer isso de graça e por amor, e não por dinheiro. Então, se ele tinha esse poder, que não tem, a gente sabe disso, de tirar alguém que já morreu, que está num estado talvez de início de sofrimento ou de sofrimento total, se ele tinha esse poder, para Lutero, na tese 82, ele teria que fazer de forma gratuita, né? Faria muito mais sentido, seria muito mais cristão. E também a tese de número 52, que dizia que o Papa deveria vender a Basílica de São Pedro para ressarcir os pobres lesados pela Inquisição. Então, Lutero, ele mexe na ferida, né? Claro que quando eu digo que ele fez isso de maneira despretensiosa, é porque eu imagino que ele, né, será que vai dar em alguma coisa essas teses? As pessoas vão ler. Então, não se tem como saber, a verdade é essa. Então, Lutero ele vai inventar doutrinas? Não. Lutero ele vai resgatar a doutrina bíblica, né, que naquele momento era secundária, como é até hoje. A gente sabe, nós respeitamos e amamos os católicos, porém, para esse grupo do cristianismo, a Bíblia ela vai ser, de alguma forma, secundária. O que a Bíblia diz é importante para eles, porém, não é tão importante quanto o que o Papa diz, tá bom? Então, Lutero ele vai dizer o seguinte sobre a palavra de Deus: é a única verdade, é a Escritura Sagrada. Então, a única verdade é a Escritura Sagrada. Sobre o conhecimento de Deus, o que é que Lutero ele vai dizer para a gente aqui, né? A Bíblia pode ser interpretada livremente. Calma lá. Essa ideia de interpretar livremente é uma ideia errônea, né? Quando a gente coloca dessa forma. Por quê? A ideia aqui, gente, é que os reformadores eles queriam que as pessoas pudessem examinar, tá bom? Examinar. Então, quando fala que interpretada livremente, é nesse sentido. Não é que você pode dizer o que quiser da Bíblia.
tá? Essa nunca foi a intenção de Lutero e muito menos dos demais reformadores. Então, o que é interpretar livremente? É você poder examinar, é você estudar o texto, examinar, tá? Agora, e se minha interpretação, depois desse exame, não bater com aquilo que a maioria dos cristãos sempre pensaram no passado? Aí já é um problema, já é um problema. Então, os reformadores, eles tinham esse cuidado, né? O livre exame da Bíblia. Outra coisa, a lei e o evangelho. Apesar de sermos justificados pela fé, vivemos em meio ao pecado. Somos justos e pecadores. Então, isso também ficou muito claro na teologia, na doutrina trazida, né, resgatada por Lutero, e é o que está na Bíblia. A igreja e os sacramentos. Todo verdadeiro sacramento deve ser instituído por Jesus Cristo. Portanto, teríamos apenas dois, o batismo e a ceia. Ele não cria também na transubstanciação. Ó, sacramento no meio evangélico é quase que um xingamento, tá? Mas para os reformadores não era, não era. Então, batismo e ceia, para Lutero, para Calvino, né, principalmente esses dois, é sacramento, tá? Mas não naquele sentido sacramental católico, certo? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio aí com essa expressão. Para nós, hoje, é muito mais comum a gente usar a expressão ordenanças. Então, a gente usa mais esse termo, né? Quais são as duas ordenanças da igreja? Batismo e ceia do Senhor. O culto, né? Proibição do celibato clerical obrigatório e o culto de imagens. Então, Lutero também vai trazer aí a quebra dessa lógica, né, de que o celibato é uma coisa obrigatória. Claro, o celibato está aí disponível para quem se sente assim vocacionado, né? Porque para os reformadores, o casamento é uma vocação, né? É uma vocação. Então, você tem vocação para ser uma pessoa casada, né? E para a pessoa que assim não se sentir, né, vocacionada ao casamento, ela vai, obviamente, aderir ao celibato, ela vai ser uma pessoa celibatária. Para os protestantes, o celibato é um dom. E algumas pessoas podem ter, de fato, esse dom e querer, mas é uma decisão da pessoa, né? Isso aí também dá pano para manga, tá? Os dois reinos, Lutero entendia que o governo humano fazia parte, né, do reino de Deus, porém, eles devem caminhar de forma separada. A igreja e o Estado devem caminhar de forma separada. Isso é uma conquista protestante. Ok, minha gente? Muito bem, vamos virar um pouquinho aqui, porque senão a aula vai ficar um pouquinho mais longa do que aquilo que é normal aí, nossos 30 minutos no sábado, né? Muito bem. Zwinglio ele foi o principal líder da reforma na Suíça, tá? Então, assim como na Alemanha, a coisa está pegando fogo com Lutero, esse fogo, né, do Espírito Santo agora também está pegando lá na Suíça, tá? Quase ao mesmo tempo, porém sem copiá-lo. Por quê? Porque essas informações, elas não chegavam assim com tanta velocidade. Você não sabe o que é que está acontecendo em outros países, né? Então, ele chegou às suas convicções lendo diretamente a Bíblia e aplicando métodos do humanismo cristão. Foi um dos primeiros a pregar verso por verso da Bíblia, né? Expondo a Escritura. Então, essa prática da exposição da Bíblia, a gente deve muito àquilo que Zwinglio deixou de legado, tá bom? Então, Zwinglio, ele contribuiu para... O que é que ele contribui para a gente? Eu estou focando muito nisso, né? Primeiro, a centralidade absoluta da Bíblia. Então, tudo que não tem base bíblica clara não deve ser obrigatório, tá? Por exemplo, jejum. Para ele, o jejum não pode ser obrigatório, tá? O jejum você pode fazer, mas ele não deve ser uma imposição da liderança, da igreja, ou coisa do tipo. Isso é o que pensava Zwinglio, né? A transubstanciação. Gente, o que é a transubstanciação? Acho que eu já expliquei um pouco isso na aula ao vivo, tá? Os católicos, eles acreditam que
o pão, a hóstia, quando você ingere ali, quando você coloca, que ela dissolve, né? Tem uns que nem mastiga, ela dissolve na sua boca, ali, literalmente, você vai transubstanciar, aquilo ali vai virar, naquele momento, a substância do corpo mesmo de Cristo, né? Para Zwinglio, não. Isso era um memorial simbólico, tá? Onde você tem a presença espiritual de Cristo naquele sacramento ou naquela ordenança. Ele também defendeu a separação radical. Lutero não foi tão radical, mas o Zwinglio, ele vai dizer que o Estado e a Igreja têm que ser completamente separado, tá? Isso era um problema nos países europeus que foram sendo ali foram sendo reformados, né? Então, é isso. A reforma litúrgica também, né? Ele aboliu o uso de imagens completamente, nenhum tipo de imagem, cânticos latinos, vestes clericais. Então, ele introduziu o quê? Um culto simples. É Zwinglio que vai trazer essa perspectiva do culto simples, centrado em quê? No púlpito lá no centro e a Bíblia aberta sendo exposta para o povo. Então, quando a gente fala hoje de igreja fiel às Escrituras, pregação expositiva, culto centralizado em Cristo, nós estamos falando de Ulrico Zwinglio, né? Então, ele nos desafia a perguntar: tudo o que fazemos na igreja tem base na palavra de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Seu legado vive em muitas igrejas reformadas e evangélicas, que seguem o princípio de que o que não está na Bíblia não deve ser imposto à fé cristã. Você pode até ensinar algum costume, alguma tradição da sua igreja e tal, isso não tem problema nenhum. Porém, qual é a bronca da gente com isso? É que isso não é doutrina, não é uma coisa normativa, tá certo? Ok. Então, a gente tem aí essas contribuições de Zwingli, tá bom? Aí agora a gente vai falar um pouco sobre Calvino. Calvino nasceu 10 de julho de 1509, na pequena cidade de Noyon, na França, né? Então, seu pai era Gerard Calvin, né? Fazia parte da classe média alta e ocupava cargos importantes. Era secretário do bispo local. Então, o pai de Calvino era secretário de um bispo católico. E também esse homem ele era procurador, né? Da Biblioteca da Catedral, o que proporcionou a Calvino acesso precoce aos estudos. Pensa aí, você como um adolescente, onde não tem a internet, não tem jogos, não tem absolutamente nada disso, você tem ali o privilégio de ler todos os livros de uma biblioteca. Então, isso foi muito importante para esse caráter sistematizador que Calvino adquiriu na sua formação. Em 1529, né, 20 anos depois do seu nascimento, ele conclui a sua formação universitária. Com 20 anos, Calvino já era formado na universidade, tendo estudado direito sob a orientação de dois dos juristas mais renomados da França. Durante esse período, foi influenciado pelas ideias do humanismo cristão e passou a estudar profundamente os autores da Reforma. Então, quando ele estuda direito, ele tem contato com textos do humanismo, o humanismo cristão, e isso vai despertá-lo para a leitura, né, da obra dessa turma toda aí. Como se deu sua conversão? Então, Calvino se converte em 1534, já com 30 e algum, não, ele estava com 25, não é isso? 25 anos, ele se converte de forma súbita, né? Em seus relatos, ele fala que subitamente ele começou a se submeter à vontade de Deus, ele querer fazer a vontade de Deus. Como se sua alma rebelde, né, ele fala isso, fosse domada pelo Espírito. Ele abandona os estudos jurídicos e passa a se dedicar ao estudo da teologia e à causa da reforma. Essa transformação levou a romper com o catolicismo e ele teve que fugir da França. Porém, ele vai para onde? Para Genebra, que é a parte francesa da Suíça, né? Genebra é uma cidade suíça que fala
que fala francês, tá bom? Ele é o sistematizador. Sem Calvino, não saberíamos muita coisa do que é ser reformado, tá? Porque foi ele que sistematizou a, a fé cristã reformada, né? Através aqui do que a gente chama de institutas da religião cristã. Essa que é considerada uma das obras mais importantes dos reformadores e que pouco se fala sobre ela, né? No Brasil aí praticamente só os presbiterianos, porém fique claro que não é uma obra de presbiteriano, tá? Não é só para presbiterianos. Todo evangélico protestante, ele deveria ler as Institutas, né? Que é uma que é um manual mesmo sistemático de tudo aquilo que crê um cristão. Calvino também ele vai ser o reformador da Genebra, né, de Genebra. Ele teve um papel importante na reforma da cidade, tá? Ao lado de Guilherme Farel. Ali procurou moldar uma sociedade cristã baseada na pregação da palavra, né? Pregação fiel da palavra, na disciplina da igreja, na formação doutrinária sólida. Claro, gente, que a gente olha para Calvino, olha para esse exemplo de Genebra, né? Como ele constituiu ali a cidade, e é óbvio que teve problema político, questão de polícia mesmo, né? Como você cuidar de uma cidade que é tida como uma cidade reformada num contexto onde muitas pessoas não queriam ser reformadas, né? Então, isso trouxe conflitos, problemas, morte, tá certo? Então, ninguém deve se escandalizar, porque isso aconteceu e aconteceria hoje se fosse o nosso contexto, né? Se nós estivéssemos hoje num contexto de perseguição, de conflito ideológico religioso, infelizmente essas coisas iriam acontecer. Elas não são boas, tá? Elas mancham a história, obviamente, mas o que eu estou dizendo aqui é que, infelizmente, faz parte da história humana a esses problemas, tá? Então, pesquise, estude, né? Outra coisa que é importante para nós é que Calvino, ele tinha uma preocupação missionária. Ele vai formar aquilo que ele chamou de Academia de Genebra, missionários, inclusive, que vieram para a América do Sul, inclusive Brasil, foram enviados pela Academia de Genebra. Você tem que dar uma lida aí sobre isso também, tá? Ele morre em 1564, muito jovem, né? Muito jovem, menos com 55 anos, mas ele deixou um legado, né? Assim, a quantidade de publicações, de comentários, de quase todos os livros da Bíblia que esse homem deixou, eu fico assim pensando como é que ele conseguiu produzir tanto em pouco tempo, tá bom? E para fechar esse nosso panorama aqui desses quatro principais reformadores, né? Além de Lutero na Alemanha, como nós já vimos aqui, além do Zwinglio na Suíça, do Calvino ali na França, a gente tem também o John Knox na Escócia. Foi muito importante a participação, né? Deus levanta John Knox. Ali ele viveu entre 1514 e 1572. Foi o principal líder da Reforma Protestante na Escócia. Era um sacerdote católico, tornou-se um pregador destemido e vigoroso, né? Ele teve influência de João Calvino, ele conhece João Calvino em Genebra, e ali ele vai dizer, né, que Genebra era a mais perfeita escola de Cristo na Terra. Então, ele é impactado pelo que ele vê ali em Genebra, né? E ele vai também pensar a partir aí da reforma feita em Genebra. John Knox era conhecido por sua pregação apaixonada, bíblica e confrontadora. Ele enfrenta a rainha da Escócia, né? É interessante isso, declarando que a autoridade real estava abaixo da autoridade de Deus. Sua coragem no púlpito fez ser chamado de o Leão da Escócia,
tá? O Leão da Escócia. E aqui eu sintetizei, gente, tá? Eu peço até perdão a vocês, mas é muita coisa, muita informação. E o ideal é, depois do curso, eu sugiro isso para vocês. Depois do curso, você que tem vontade mesmo de crescer um pouquinho mais, compra uma biografia de cada um deles e vai lendo devagarzinho, tá? Em 4 meses, você vai se apropriar muito do legado, né, que esses homens deixaram para a gente. E nós, que somos líderes na igreja, nós temos que entender. Não foi a gente que inventou a igreja, não foi a gente que inventou, né? Uma coisa da nossa cabeça. Não, nós herdamos aquilo que os nossos antepassados deixaram para a gente da nossa fé, né? Então, Martinho Lutero, a gente pode falar que seu legado principal é aquilo que nós conhecemos hoje com a salvação, né? A salvação é pela graça, mediante a fé, conforme as Escrituras. Lutero não inventou uma doutrina. O legado principal dele é esse. A salvação não é pelas obras. João Calvino, ele vai deixar um legado de quê? Da soberania divina. Então, ele vai dizer, olha, a fé precisa ser ensinada com clareza. Nada de ficar com tantas coisas mirabolantes, como se não quisesse que o povo entendesse. Knox, ele vai ensinar para a gente o quê? A coragem para pregar, o destemor, temer somente a Deus, né? E não aos homens. E Zwinglio, nada deve ser ensinado sem base clara na Bíblia. Então, se você me perguntar, pastor, o que é que eu não posso esquecer para a minha vida como pregador, como professor de Bíblia, né? Como pregador da Bíblia, como professor da palavra de Deus, o que é que eu não posso esquecer? É que a salvação, ela é pela graça, mediante a fé, que Deus é soberano e que devemos ensinar isso com clareza, que nós temos que ser corajosos e temer somente a Deus e não aos homens, e que nada deve ser ensinado sem base bíblica, tá bom? Deus te abençoe e que possamos nos inspirar naqueles que deixaram esse legado para a gente, tá bom, amados? Um abraço.